Boa tarde, pessoal. Como eu desabafei já no WhatsApp, desabafar aqui um pouquinho com vocês, né? Novamente. Quando eu tô fazendo as correções dos exercícios, minha gente, eu tô fazendo o vídeo com a correção para vocês terem uma explicação. Não é só copiar o slide que eu printo e mando para vocês, não, viu? E hoje nós vamos continuar essa parte de radicais, falando sobre potência de radicais, certo? O que é uma potenciação de radicais? Como é que a gente faz para resolver uma potenciação de radicais? Nós vamos elevar o expoente, né, da potência, ele vai passar a ser o expoente do radicando dado. Ou seja, nós temos uma raiz. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui, né? Pronto, aí. Nós temos uma raiz, né? Que é a base da nossa potência, a raiz enésima de A. E temos o expoente M, né? Então, o que é que vai acontecer? Para a gente resolver essa potência, nós vamos transformar esse expoente como sendo agora o expoente do radicando. Então, o A fica elevado a N, fica então raiz enésima de A elevado a M. É só fazer isso. Vamos ver um exemplo, né? Eita, já veio tudo. Acho que eu esqueci de colocar passo a passo. Mas vamos lá, deixa eu aproximar. Desculpa. Olha lá, vou pegar uma caneta aqui de outra cor para ser diferente. Então, raiz cúbica de 2. Vai ficar complicado. A potência 5, né? Elevado à potência 5. Se eu colocar 2, a raiz cúbica de 2 elevado a 5, a gente pensa que é isso aqui, ó. A raiz cúbica de 2 elevado a 5 é isso, né? Então, a raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência. Ainda fica meio complicadinho, mas vamos continuar. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai tirar esse expoente daqui de cima e ele vai para o radicando, né? Vai ser o expoente do radicando. Quando a gente tem um expoente do radicando maior do que o índice, né, da raiz, a gente pode simplificar, se puder, ou então a gente faz o quê? A gente desmembra ele, né, em partes correspondente ao índice, né? Se for raiz quadrada, a gente vai separar de 2 em 2. Se for raiz cúbica, a gente separa de 3 em 3. E o que não der para agrupar de 2 em 2, ou 3 em 3, ou 4 em 4, assim por diante, a gente deixa da forma que sobrar, certo? Então, nós temos aí 2 elevado a 5, vai ser 2 elevado a 2. Desculpa, 2 elevado a 3, porque eu tenho raiz cúbica. E 2 elevado a 2. Aí, o que que acontece, né? Esse 3 do índice vai ser cancelado com esse 3, que é o expoente do radicando 2. Aí, esse 2 vai para onde? Para fora da raiz. Só que dentro da raiz ficou 2 elevado a 2. E quem é 2 elevado a 2? 4, certo? Só que aqui é raiz cúbica. Se fosse raiz quadrada, a gente ia resolver, mas é raiz cúbica, a gente não resolve. Fica 2 raiz cúbica de 4. Então, vou apagar e vamos continuar. Continuando, nós temos agora, né, a raiz 2 raiz de 3 elevado a 2, né? Então, o que que acontece? Eu agora tenho um fator externo. Então, quando eu tiver um fator externo, esse fator externo também será elevado à potência, ao expoente que está na nossa potência, né? Então, eu tenho agora um termo a mais, é o 2. Então, eu tenho que fazer o 2 ao quadrado e depois multiplicar, né, pela raiz de 3. Aí, jogo, como a gente vê aqui, ó, o expoente vai ser o expoente do radicando. Aí, vai ter o 2 aqui. Aí, 2 elevado a 2, 4, né?
Aqui tá escondido 2, a gente cancela. E aqui, como é uma conta de vezes, 3. Aí vai ser igual a 12, certo? Então, quando aparece um termo, o fator externo, né? A gente tem que fazer isso. Vamos continuar. Outro exemplo. Raiz quadrada de 2/3 elevado ao cubo, né? A raiz quadrada de 2/3, ela toda está elevada ao cubo. O que a gente vai fazer? Vai jogar o expoente da potência para dentro do expoente do radicando. Aí foi o que eu fiz aqui, né? Vamos esquecer mais um pouquinho. Vamos, caneta. Aí, olha, o 3 entrou no radicando, o expoente do radicando. Só que como eu tenho uma potência, né? Aí eu tenho uma fração, eu vou separar. Olha, o 2 sobre 3 está elevado ao cubo. Então, como é que a gente aprendeu, né? Vamos separar. O 2 vai ficar elevado ao cubo e o 3 vai ficar elevado ao cubo. Aí, além de separar a raiz, ou a fração, a gente vai ter que separar a raiz, porque a gente viu que a raiz de uma fração é a fração das raízes, das duas raízes, do numerador, do denominador. Então, ficou o quê? Raiz quadrada de 2 elevado a 3 e raiz quadrada de 3 elevado a 2. Aí, a gente tá vendo aqui, ó, que é raiz quadrada de 2 elevado a 3. O índice, ele é menor do que o expoente do radicando. Então, a gente pode fracionar, né? Agrupar. E como é 2 elevado a 3, eu posso colocar dessa maneira aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2. Continua sendo 2 elevado a 3. A mesma coisa embaixo, ó. 2 elevado a 2 vezes 2. Aí, o que a gente vai fazer? Aplicar a propriedade, cancelando o 2, esse 2 com esse 2. Aí, o 2 vai sair da raiz. Então, e quem fica dentro da raiz? Outro 2. A mesma coisa aqui, cancela o 2 com o 2, o 3 sai da raiz e o outro 3 fica dentro da raiz. Então, teremos 2 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2. Vamos apagar aqui e continuar. Eita, aqui deu doidice nesse slide hoje, viu? Ele tá meio chongo. Porque era para sair um por um, mas eu vou explicando, porque não vou refazer novamente não, que eu já tô sem tempo para voltar e parar tudo. Aí eu vou continuar, viu, pessoal? Vou explicando desse jeito que está aí. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a racionalização de denominadores. Mas o que é isso? O que é esse processo de racionalizar, né? A gente vai racionalizar um denominador quando no denominador aparecer uma raiz quadrada. Ou seja, se eu tiver um número e embaixo eu tiver uma raiz, o que é que eu tenho que fazer, né? Para que eu faça a racionalização, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a fração por uma fração equivalente a 1, ou seja, eu vou multiplicar a fração por um número, o mesmo número, né, que tá lá embaixo, na maioria das vezes, mesmo número não, mesmo radical. Aqui, ó. Ai, desculpa, deixa eu pegar o lápis. Aqui eu tenho raiz de 2. Então, quando eu pego raiz de 2 e divido por raiz de 2, é um número dividido por ele mesmo. 2 dividido por 2, dá quanto? 1. 5 dividido por 5, 1. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai dar 1. Então, como aqui não está visivelmente o número 1, porque eu coloquei aí em cima. Imagine que, ao invés do raiz de 2 sobre 2, fosse o número 1. Qualquer número, que é esse aqui, vezes 1, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, eu transformei o 1 em raiz de 2 sobre 2. E não mudou, né, o resultado da minha conta aí, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer isso, a gente vai multiplicar pelo radical que tá aqui embaixo. Quem é o radical? 2.
raiz quadrada de 2, né? Então, aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação do de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 2 vezes raiz de 2 é só juntar, porque a gente não pode multiplicar, né? Senão, radical é com radical, letra é com letra, certo? Ou letra com letra e número com número também, né? Falei letra, mas era para falar números. Então, fica 2 raiz de 2 embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. A gente viu, ó, lá recentemente, a gente viu, quando a gente tá multiplicando duas raízes, por exemplo, raiz de A vezes raiz de B, é só a gente fazer a multiplicação de A vezes B. Então, aqui é 2 e aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Só que quem é a raiz de 4? 2. Aí a gente coloca 2 raiz de 2, repete, sobre 2. Aqui é uma fração. Toda fração é uma divisão. Então, eu tô dividindo aqui, ó, 2 por 2. Eu posso cancelar, porque é como isso aqui, ó. 2, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2 não é 1, então a mesma coisa aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai só sobrar o raiz de 2. Vamos ao próximo exemplo. Deixa eu só subir um pouquinho. Próximo exemplo, nós temos 3 sobre 2 raiz de 3. Então, tem alguns professores que pedem para o aluno colocar 2 raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Eu costumo só colocar a raiz. Eu não costumo colocar o fator externo, não, pessoal. Mas se você colocar 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3 e fizer as multiplicações todas certinhas, no final vai dar o mesmo resultado que o meu, certo? Então, vamos lá. Eu tenho raiz quadrada de 3, então eu repito a minha fração e vou repetir aqui, ó, o radical em cima e embaixo, ó, o mesmo radical. Eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes raiz de 3, a gente já viu, é só juntar, fica 3 raiz de 3. Agora, quando a gente tem um fator externo, né, ó, 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, pessoal, o que é que acontece? Quando a gente tem fator externo, a gente tem que multiplicar por fator externo. E raiz, a gente multiplica com a raiz. Não tem ninguém aqui na frente do 3, né? Mas a gente sabe que tem alguém escondido aqui. Quem é esse número? O número 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Fator externo com fator externo, raiz com raiz. 2 vezes 1. Desculpa, pessoal, eu botei... Ah, embaixo, eu tô embaixo. Eu pensei que eu tava em cima. Obrigada. 2 vezes 1 dá 2, né? Olha aqui. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. Então, agora nós temos isso aqui. 3 raiz de 3 não dá para fazer nada. Continuemos. E a raiz de 9? Quem é a raiz de 9? 3. Então, eu repito 2. Toda vez que a gente tem um número e uma raiz, entre eles a gente tem uma multiplicação, aí a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. Pronto. Aí agora nós temos isso, né? Só que na frente aqui a gente tem 3. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente dá para simplificar aqui, ó. Não é. Deixa eu puxar mais para cá. Não é a raiz, não. Eu vou dividir o 3. Dá para dividir por 3. E o 6 também dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Tá aqui, escondido aqui na frente. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, a resposta seria raiz de 3 sobre 2. Deixa eu subir mais um pouquinho. Ai, meu Jesus. Subir mais um pouquinho, vamos lá. Agora, nós temos 1 sobre a raiz cúbica de 5. Então, o que é que eu vou fazer? Repetir a minha fração. Desculpa, pegar o lápis. Repetir a minha fração e pegar o radical e botar no numerador e no denominador, repetindo, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. Qualquer número vezes 1 dá o próprio número. Aí, embaixo, ó.
Ah, eu esqueci de um detalhe, pessoal, ó, não tinha percebido. Eu esqueci daqui de colocar um 2 aqui, ó. Por favor, pode deixar aqui no slide que eu vou mandar para vocês copiarem, eu já vou lembrar de fazer essa mudança aqui. Olha, o expoente aqui é 3, né, olha? Então, quando o expoente é 3, quem é que vai estar aqui em cima? Não, tá certo. Eu tô louca. Tá tudo certo. Não precisa fazer mudança. A mudança é essa que eu tenho que explicar. Quando o expoente é diferente de 2, a gente tem que prestar atenção. Aí é raiz cúbica, né? Então, quem é o expoente do nosso radicando? 1. Aí, a gente vai ter que colocar aqui, ó, o expoente que falta para chegar nesse índice aqui, ó. Se aqui eu tenho 1, tá faltando quanto para chegar no índice 3? 2. Eu tenho que completar. O quanto que falta? É 5 elevado a 1, né? Então, se eu quero que chegue a 3, então eu tenho que colocar 5 elevado a 2. Porque vamos ver que vai ter a multiplicação aqui, não é? E a gente viu que quando a gente tem multiplicação de potências com a mesma base, aqui tá 1 escondido, repete a base, que somos expoentes. Então, como a gente vai ter essa multiplicação, a gente vai ter que ter essa jogada aí, né? O expoente agora vai mudar porque o índice mudou. Se fosse 4, a gente ia colocar 2. Desculpa, 2 eu apaguei o lugar errado. Deixa eu pegar a borracha. Na verdade, aqui seria, né, 1, continua sendo 1. E porque mudou de cor, bonito. Rapidinho. Aqui seria 1, como seria 4, aqui seria 3. Porque tem que, quando eu multiplicasse, ia ter que ter 4. Porque se vocês perceberem, tem que sempre cancelar a ideia é cancelar a raiz que está embaixo. E eu só cancelo a raiz se ela tiver um radicando cujo expoente é igual ao índice da raiz. Então, se não tiver, eu não posso cancelar. Então, é isso, ó. Raiz cúbica de 5, quem vai ser para fazer a racionalização? Quem é que a gente vai multiplicar? Como aqui é 1, falta quanto para 3? 2. Então, vai ficar 5 elevado a 2. Raiz cúbica de 5 elevado a 2. Aí, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Qualquer número dividido, multiplicado por 1, vai dar o próprio número. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar os radicandos aí embaixo. Aí, foi como eu disse, aqui é multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e somos expoentes. Aí, é que acontece o quê? Ó, corta, fica o número 5 e a gente repete o de cima. Então, a resposta seria raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5, certo? Vamos fazer mais exemplos. Deixa eu ver se tem aqui. Não, agora outro slide. Vamos ver se o outro saiu direitinho. Ó, saiu, graças a Deus. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou fazer aqui embaixo e depois a gente vê o resultado, certo? Então, agora eu tenho no numerador 2 fatores, né? Tenho 2 números, né? Tenho raiz de 5 e raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha fração. Eita, deixa eu esquecer de pegar a canetinha. Deixa eu só baixar para ela. Vou repetir a minha fração. Raiz de 5, raiz de 2, raiz de 3. Então, a gente vai multiplicar pelo radical que está embaixo. Como é raiz quadrada, a gente continua sendo do mesmo jeito, né? Vou colocar raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar como se eu estivesse multiplicando normalmente. E a gente aprendeu, né? Quando a gente tem um número multiplicado por 2 ou mais, a gente vai aplicar distributividade. Multiplica esse com esse,
multiplica esse com esse, certo? Aí, raiz de 3 vezes raiz de 5, a gente sabe. Multiplicação de radicais, repete o radical e multiplica os radicandos. 5 vezes 3, 15. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Então, fica raiz de 6. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 9. Só que quem é a raiz de 9? 3. Então, vai ficar raiz de 15 menos raiz de 6 sobre 3. Raiz de 15, raiz de 6, a gente não vai simplificar, não dá pra gente simplificar aí, porque não vai dar muita coisa. Então, vamos lá, olha lá. Tá vendo? Coloquei lá do jeitinho que tá embaixo. Isso, e depois isso, certo? Vou apagar, vamos ver a próxima. Vamos para a próxima. Raiz quarta, desculpa, 4 sobre raiz quarta de 8 elevado a 3. Se vocês perceberam aí, nosso exemplo, ele tá com um índice diferente de 2, não é? Então, olha, o índice aqui é 4. Então, olha, aqui é 4 elevado a 3. Então, tá faltando quanto para completar? Para chegar em 4? Um só. Então, a gente vai pegar aqui, ó, repetir e vai ficar, vai multiplicar, né? Raiz quarta de 8. Porque aqui, ó, 1 mais 3, 4. Pronto. Então, deixa eu apagar aqui. Então, como é que vai dar essa multiplicação? Olha lá. 4. Peraí. Vou botar mais pra cima. 4 sobre a raiz quarta de 8 elevado a 3. Vezes raiz quarta de 8 sobre raiz quarta de 8. Vamos multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui a gente só faz juntar 4 vezes raiz quarta de 8. E embaixo a gente vai multiplicar 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 1 que está escondido. Vai dar 8 elevado a 4. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai fazer a continha aqui. Então, quando eu fizer essa multiplicação, se eu fizer essa multiplicação aqui, vai ficar a raiz quarta de 8 elevado a 4. Aí, a gente vai cancelar aqui, né? Vai ficar raiz 4, raiz quarta de 8 sobre 8. Esse número de cima e esse número de baixo dá para dividir por 4, né? Aí vai ficar, então, 4 dividido por 4, 1. Então, eu repito a raiz. E 8 dividido por 4, 2. Certo? Vamos só ver. 4 sobre raiz quarta de 8 elevado a 3, né? Aí, multiplicado, tudo certinho, né? Olha lá. A raiz quarta, aí cortei, ficou 8 embaixo, simplifiquei. Raiz quarta de 8 sobre 2. Isso mesmo. Vamos apagar. Continuar. Continuando. Agora, embaixo aqui apareceram dois fatores, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por uma coisa que é chamada de conjugado. E isso aí a gente só vai aprender, assim, o que é esse... Vai trabalhar mais com esse conjugado lá no terceiro ano. O que é o conjugado? É você colocar, por exemplo, eu tenho raiz de 2. Deixa eu só aproximar um pouquinho, viu? Raiz de 2 mais 1. Então, o conjugado dele vai ser raiz de 2 menos 1.
Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número 2 sobre raiz de 2 mais 1 e vai multiplicar pelo conjugado. Vezes, quem vai ser o conjugado? Espera aí, viu, pessoal? Um minuto. O conjugado vai ser raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1. Então, vamos lá. E aí, como é que vai dar essa multiplicação? Em cima, eu tenho dois números, né? Para multiplicar com 2. Então, vou fazer esse com esse com esse. Embaixo eu tenho 2 e 2. Aí, eu vou primeiro o primeiro. Esse com esse com esse. Depois, esse com esse, mais esse com esse. Mas eu vou mostrar um negocinho interessante para vocês, já já. Então, vamos fazer em cima. 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Embaixo, nós teremos. Tive que dar uma paradinha aqui. Vamos continuar. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vou fazer aqui embaixo para mostrar só um negocinho a vocês. Olhem. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Deixa eu até botar de outra caneta. Vai dar raiz de 4. Aí, ó, mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Aí, agora, vamos para o segundo número. 1 vezes raiz de 2. Aí, vai dar mais raiz de 2 porque os sinais são tudo de mais. E mais com menos, menos. 1 vezes 1 vai dar 1. Toda vez que a gente fizer essa multiplicação, a gente vai fazer sempre o seguinte cálculo. Vai dar isso tudo aí, mas sempre vai ter isso aqui, ó. Esse número negativo e esse número positivo. A gente sempre vai cancelar. Vai ter esse cancelamento e vai sobrar a raiz quadrada de 4 e o 1. Qual é a conta que a gente faz? Quando a gente multiplica pelo conjugado, deixa eu só apagar aqui para vocês. Quando a gente multiplica pelo conjugado, a gente nada mais, nada menos estamos fazendo a multiplicação, na verdade. Não é multiplicação. Vai ser, ó, a soma desse aqui ao quadrado. Vai ser quadrado desse. Peraí, viu? Menos, desculpa, o quadrado desse, que é o que a gente chama de diferença de dois quadrados, certo? Aí, olha, a gente viu que deu raiz quadrada de 4, né? Porque esse 2 vai entrar, né? E aí vai ficar 2 elevado a 2, 4, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, o que é que vocês vão fazer? Qual a dica que eu vou dar para vocês? Olha, pessoal, toda vez que vocês tiverem um número, deixa eu apagar aqui também, tá feio. Um número multiplicado pelo seu conjugado, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar esse aqui e vai multiplicar esse aqui, com o sinal de menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Pronto. Aí, eu vou ficar o quê? 2, raiz de 2, menos 2, sobre, quem é a raiz de 4? 2, menos 1, vai ficar 1. Então, a resposta vai ser 2, raiz de 2, menos 2. Vamos só voltar lá pra gente ver. Ai, deixa eu apagar esse negócio aqui em cima que tá feio. Tá invadindo aqui o meu espaço. Vamos voltar. Então, olha lá. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado, né? Depois, vou fazer 2 raiz de 2 menos 2. Aí, vou fazer a multiplicação de baixo. Lembrando sempre que a gente faz raiz de 2, o primeiro com o primeiro, mais com menos e segundo com o segundo. Aí, olha, teremos 2 raiz de 2 menos 2 sobre
2 menos 1. E o resultado, 2 raiz de 2 menos 2. Aí, vamos apagar aqui. E vamos continuar. Outro exemplo, nós vamos multiplicar de novo pelo conjugado, porque embaixo nós temos uma soma, né? De 2 fatores. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Olha, eu vou repetir. Esqueci da caneta. 2 menos raiz de 2. E embaixo, 3 mais raiz de 2. Aí, vou multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? 3 menos raiz de 2. 3 menos raiz de 2. Agora, eu tenho 2 números para multiplicar em cima, 2 números para multiplicar embaixo. Mas como o de baixo é o conjugado, a gente... Deixa eu só aumentar esse menos aqui. Ficou feinho, mas é menos aí, viu, pessoal? Como eu vou multiplicar pelo conjugado, eu só preciso multiplicar esse vezes esse, fazer o jogo do sinal e multiplicar esse vezes esse. Mas vamos em cima. 2 vezes 3, 6. 2 vezes raiz de 2. Bom, desculpa, tem um jogo do sinal, né? Aqui é menos e aqui é mais. Mais com menos, menos 2 raiz de 2. Agora, vamos para esse. Aqui é mais e aqui é menos. Menos com mais, menos 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Aí, agora a gente vai fazer menos com menos, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Ficou lá no apertadinho. E embaixo, a gente vai fazer o quê? 3 vezes 3, 9. Mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Vou apagar, não, vou voltar, só para a gente acompanhar passo a passo. Então, olha, multipliquei pelo conjugado, certo? Multipliquei, ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, mais com menos, menos. Já foi a outra lá, mas não sei voltar, vai ficar assim. Aí, mais com menos, menos, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2, e menos com menos, mais, raiz de 4. E embaixo, 3 vezes 3, 9, mais com menos, menos, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Vamos apagar aqui. Aí, já foi pro próximo, né? Deixa eu crescer aqui um pouquinho só. Ai, Deus. Então, vamos. Já foi, né? Mas eu vou só juntar aqui, ó, pessoal. Mostrando a vocês aqui, esses dois podem juntar, porque eles têm o mesmo radical, né? São radicais semelhantes. Aí, a gente vai juntar esse com esse. E extrair a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é 2, né? Aqui, ó, menos com menos, mais. 2 mais 3, 5, raiz de 2. Aí, embaixo, raiz quadrada de 4, 2. Aí, agora, esse 6 não dá para juntar com esse, que é 2, que ele não tem radical, é um número inteiro, não tem radical, na verdade. 6 mais 2 vai ficar quanto? 8 menos 5 raiz de 2. E embaixo, 9 que tira 2, 7. Vamos ver lá. 8 menos 5 raiz de 2 sobre 7. Vamos apagar aqui. Certo? Vamos ver se tem mais algum exemplo. Não tem. Então, essa parte de racionalização é muito importante. A gente tem que sempre lembrar que numa fração, o denominador não vai poder ficar sendo uma fração. A gente vai ter que aplicar esse método que a gente aprendeu, chamado de racionalização. Estão aí os 3 tipos que mais aparecem, né? Que podem aparecer, certo? Que é quando tem uma raiz sozinha,
ou quando tem uma raiz com um índice diferente do quadrado, ou então quando tem para a gente multiplicar pelo conjugado, que a gente tem dois números embaixo. Estudem, peço por favor que assistam os vídeos, preste atenção. Tá difícil para todo mundo essa pandemia, essa separação. Tá muito complicado, principalmente para os professores, acompanhar tantos alunos, fazer tantas aulas, tantas reuniões, mas estamos juntos nesta luta e nós vamos vencer em nome de Jesus. E vai dar tudo certo e logo, logo nós estamos juntos. Um beijo, viu? Fiquem com Deus.